Voo FedEx 705. Positivo. Decolando. Uma viagem de rotina de Memphis, Tennessee, para San José, Califórnia. Mal sabe a tripulação que em breve terá que lutar pela própria vida contra um ataque deliberado, planejado para matar todos a bordo. O voo 705 nunca chegará ao seu destino. Estão tentando tomar o controle. Os investigadores descobrirão um plano meticuloso e um motivo desesperado. 3.000. Aqui mesmo. Não estamos recebendo oxigênio. O alarme disparou? Estamos enviando ajuda. Temos uma emergência. Mayday. Esta é uma história real, baseada em transcrições do controle de tráfego aéreo. É abril de 1994. Um avião de carga da FedEx está a caminho da Califórnia. É um dia perfeito para voar. 9-2 aqui. Mas atrás da cabine de comando, na área da cozinha de bordo, um desastre está prestes a acontecer. Os pilotos do voo 705 da FedEx estão a segundos de uma situação sem precedentes. Meu Deus! Vou te matar! Centro, é uma emergência! Ele tentou assumir o controle. Precisamos de uma ambulância e de uma intervenção armada. Me solta! Me solta! Ataque suicida. 7 de abril de 1994. Sede mundial da Federal Express em Memphis, Tennessee. Atendendo a 171 países, a empresa entrega mais de 2 milhões de pacotes por dia e trabalha sob um cronograma apertado. As condições de voo são perfeitas no aeroporto de Memphis. O voo FedEx 705 para San José, Califórnia, está se preparando para partir com uma tripulação de 3 pessoas. Esse voo para São José tem lugar sobrando? O Burn Calloway, de 42 anos, é engenheiro de voo. Ele quer pegar uma carona no voo 705 por motivos pessoais urgentes. Certo. Os funcionários podem viajar de graça se houver um assento auxiliar disponível. O engenheiro de voo Andy Peterson, de 39 anos, é o primeiro da equipe de voo a chegar ao avião. Peterson. Calloway. Ele fica surpreso ao encontrar Auburn Calloway a bordo. Primeiro eu achei que tinha sido alguma coisa com a programação e acabaram mandando mais gente. Eram 2 engenheiros, então eu cumprimentei e perguntei se estava tudo certo para voar. Perguntei se iria para San José conosco, e ele disse que sim, que iria no assento auxiliar. Peterson, que voava há 5 anos com a FedEx, encontra algo incomum durante a verificação antes do voo. O disjuntor do gravador de voz do cockpit, ou CVR, está na posição desligado. Intrigado, Peterson o reinicia. O CVR grava todas as comunicações de voz durante o voo. É uma ferramenta essencial para a investigação de desastres aéreos. Nenhum avião comercial de grande porte tem permissão para voar sem um. O disjuntor do circuito de voz da cabine estava desligado, o que significa que o gravador de voz da cabine não funcionava. Eu nunca tinha visto isso antes e pensei, bem, isso é meio estranho. O piloto David Sanders, de 49 anos, e o copiloto James Tucker, de 42 anos, são os próximos a embarcar e se preparam para a partida. Tudo bem se eu pegar uma carona com vocês? Tudo bem, está tudo certo, sem problema. Você toca violão? Eu dou uma arranhada. Estava tudo calmo, sob controle, sem qualquer sinal de anormalidade. Notei só que tinha uma caixa de violão. Em seguida, entrei logo na cabine para iniciar as verificações. Ainda tinha muito trabalho. Havia algo errado. Eles não sabiam, mas Calloway havia sido originalmente escalado para ser o engenheiro desse voo. No entanto, ele e sua equipe haviam excedido suas horas de voo no dia anterior, por isso foram substituídos. Calloway estava determinado a fazer o voo 705, não importava o que acontecesse. Vai voar sim. Vai lá apertar uns parafusos. Quando voltei para o avião e subi para a cabine de comando, notei que o disjuntor havia desarmado novamente.
Então eu o rearmei e decidi observar se permaneceria no lugar, em vez de chamar a manutenção naquele momento. Se voltasse a desarmar, eu acionaria a manutenção, pois esse é um item essencial. Se o CVR for desligado, não haverá registro de áudio dos eventos a bordo do voo 705. Você quer levar o avião ou prefere a viagem de volta? Nunca se sabe quando vai ter outra chance. Conheci Jim Tucker naquela tarde. Jim estava na empresa havia 10 anos e era instrutor no DC-10. Andy Peterson e eu já havíamos voado juntos. Uma vez, inclusive, fomos a Paris. A tripulação está junta pela primeira vez. Tucker e Sanders são ex-fuzileiros navais. Sanders trabalha na FedEx há 20 anos. James Tucker, que tem esposa e 3 filhos em casa, está na empresa há 10 anos. Nenhum dos tripulantes conhece Calloway ou seus motivos para estar nesse voo. Pista 27, autorizado. 705 liberado para decolagem, luzes? Ou quer dizer, relógio se quiser. Vamos ajustar o controle de velocidade vertical em 1 minuto. Verificação feita. Verificação de decolagem concluída. Todo seu. Potência padrão, por favor, antes que mudem de ideia. Potência ajustada. $80 nós. Verificou? V1 rotação. Tudo certo. Prende pouso. O voo 705 da FedEx está no ar e vai para o oeste. O tempo está bom para a Califórnia. E se tudo correr como planejado, eles voltarão para casa em 10 horas. Mas na área de carga, Calloway tem um plano diferente. Um plano que ele vem moldando e remodelando há vários dias. Como brilhante jogador de xadrez que é, Calloway pensou em todos os seus movimentos. Ser retirado da tripulação do voo 705 naquele dia foi um contratempo inesperado, mas nada que ele não fosse capaz de enfrentar. Em sua casa naquela manhã, Calloway já teve que fazer um pequeno ajuste em seus planos. A bagagem de mão que ele planejava levar na viagem estava no concerto, então ele acabou levando uma caixa de violão. Como funcionário da empresa, é improvável que ele seja revistado, e uma bag de violão parece inocente o bastante. Aqui está um homem que realizou feitos que nenhum outro afro-americano havia jamais conseguido. Calloway se formou na Universidade de Stanford em 1974. Ele se tornou um dos melhores pilotos da Marinha, depois um piloto comercial, mas seus 5 anos na FedEx foram como engenheiro de voo. Ele era extremamente inteligente. Uma pessoa determinada a alcançar metas. E tinha diante dele a oportunidade de uma carreira extremamente promissora. Ele era casado, tinha filhos e uma família. E parecia fazer parte do verdadeiro sonho americano. A família americana. Antes de ir para o aeroporto, Calloway colocou alguns documentos importantes em sua cama. Entre eles, seu último desejo e testamento. O voo 705 da FedEx está a alguns minutos de Memphis, ainda subindo e passando dos 5.800 metros. Jim Tucker pilota a aeronave manualmente, usando o modo de direção pelo manche, enquanto aproveita o céu limpo da tarde. A alguns metros de distância está Calloway. E com ele, as expectativas frustradas de uma carreira brilhante e um casamento que terminou em lágrimas. Temos que ver isso depois que a decolagem for concluída. Calloway tem um plano terrível. A caixa do violão está cheia de martelos e um arpão. Longe dos olhos da tripulação, ele prepara suas armas.
Para ter sucesso, Calloway terá que agir rapidamente. Velocidade e força serão fundamentais. Como um ex-piloto da Marinha e especialista em artes marciais, isso não será nenhum problema para ele. O plano original era eliminar sua tripulação, que teria sido composta por apenas 2 pessoas. E uma era mulher, menor do que a tripulação que ele acabou enfrentando. Não, eu moro em Fisherville. Fisherville. Mora bem. Eu deixei a porta da cabine aberta. Quando notei Calloway se aproximando, pelo canto do olho, vi o braço dele se erguer. E pensei que ele estivesse vindo apenas sentar e bater papo. Foi uma dor incapacitante, uma dor cegante. Tão intensa que eu não perdi a consciência, mas não consegui reagir por uns 45 segundos. Um golpe na cabeça sacode o cérebro, interrompendo momentaneamente as conexões elétricas. Isso pode variar desde uma perda completa e irrecuperável de consciência até um simples atordoamento, ou ainda um período em que a pessoa está parcialmente consciente do que acontece, mas incapaz de reagir. Eu estava caído assim, e ele olhou, eu me lembro, diretamente nos meus olhos quando passou por mim. Ele deve ter pensado, as luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. Esse cara já era, então vou passar para a próxima pessoa. A tripulação está em choque e confusa. O que tá fazendo? O que eu vi foi simplesmente um rosto e seus olhos. E um objeto vindo na minha direção. Não percebi nenhuma emoção ou ódio ou raiva. Eu só vi uma ameaça e não entendia realmente qual era essa ameaça. E para um membro da tripulação que é um piloto de uniforme atacando outro piloto, era algo inédito no setor. Embora terrivelmente feridos, Peterson e Tucker ainda estão vivos. Calloway se retira rapidamente da cabine de comando. Sem saber do estado uns dos outros, a tripulação começa a se mobilizar. Mas Calloway tem um plano B. Um arpão escondido do lado de fora. Uma arma mortal. Fica aí! Volta logo pro lugar ou eu mato vocês! Senti um zumbido alto no ouvido e fiquei um pouco desequilibrado. Mas eu vi o arpão e pensei que a única coisa que eu podia fazer era tentar pegar. Então eu agarrei o arpão. Ele saiu um pouco da arma, sei lá, uns 10 centímetros. Aí eu segurei bem atrás dos ganchos e tentei me agarrar a ele com toda a força. Tucker faz algo que Calloway não estava esperando. Ele puxa o manche para trás e coloca o avião em uma subida repentina de 15 graus. Isso faz com que os homens lutando sejam lançados para fora da cabine, em direção à cozinha. Eu já havia percebido que o que eu tinha em minhas mãos era provavelmente uma das melhores armas disponíveis, e era a própria aeronave. Tucker não foi apenas um piloto da Marinha, mas um instrutor de combate pilotando caças A4. Sua experiência como piloto de caça seria de grande valia nos próximos minutos. Eu encarei essa situação como se fosse uma situação de manobra de combate aéreo. Na Marinha e na aviação de caça, somos treinados a enfrentar imediatamente o inimigo. Ao engajá-lo, você o torna previsível, usa essa previsibilidade contra ele e então neutraliza a ameaça. Pra cima! Mas o copiloto não para por aí. Tucker imediatamente gira a enorme aeronave para a esquerda em uma manobra acrobática para tentar desarmar Calloway. Vou te matar! Os homens rolam em direção ao lado esquerdo da aeronave. Eu sabia que tinha que fazer algo muito brusco, muito bruto e algo que ele não estaria esperando. Tucker não faz ideia se a inclinação da aeronave está ajudando Sanders e Peterson, enquanto eles tentam conter Calloway. A luta continua com os homens ao lado esquerdo do avião. Os membros da tripulação estão perdendo sangue e força rapidamente.
Tucker continua a cumprir seu papel, enquanto tenta manter uma referência visual do lado de fora da janela do comandante. Pega ele, Andy, o avião tá comigo! A manobra seria virar a aeronave e colocar em trajetória vertical, mas naquela hora, colocar o avião de dorso significaria praticamente perder a referência visual. Não é aquela cabine toda de vidro, como em um caça. A visibilidade é limitada e você depende essencialmente da visão de fora. Apesar das janelas amplas, ao colocar a aeronave em voo de dorso, a visibilidade fica muito limitada. Por isso, virei até cerca de 140 graus, onde ainda conseguia enxergar pelo lado, enquanto o nariz da aeronave começava a passar. Tucker gira o DC-10 de 250 toneladas a 140 graus, quase de dorso. As aeronaves comerciais nunca devem virar mais de 60 graus. Os homens continuam sua luta no teto da aeronave. Calloway solta o martelo em sua mão e acerta Sanders na cabeça. Tucker decide puxar o manche para trás e colocar o avião em um mergulho acentuado, um movimento arriscado, mas astuto. A força G do mergulho empurra os homens para trás, ao longo do teto até o fundo. O avião está viajando a uma velocidade muito perigosa. Tucker está exigindo da aeronave manobras para as quais ela não foi projetada. Os DC-10 nunca foram feitos para voar a mais de 695 km por hora. Tucker passou de 800 km por hora. Nenhum DC-10 da história voou tão rápido e sobreviveu. O indicador de velocidade estava no máximo, totalmente encostado no que chamamos de pirulito. Não dava para ir mais rápido. Ainda assim, era possível perceber que a velocidade aumentava muito, por sinais que normalmente não se ouvem em um jato daquele porte, como o ruído intenso do vento atravessando a cabine. O avião se aproxima da velocidade supersônica. Com o aumento da velocidade do ar, o fluxo de ar sobre o estabilizador é interrompido. Os elevadores começam a oscilar para frente e para trás. Se a vibração se tornar mais pronunciada, eles podem ficar inoperantes, e Tucker não terá mais meios de tirar o avião do mergulho. Se eu não puxasse logo, o avião provavelmente se desmancharia, porque eu estava entrando em um fenômeno conhecido como McTuck, em que o avião está se inclinando porque a velocidade do ar está aumentando tanto que o fluxo de vento sobre as superfícies das asas está fazendo coisas para as quais ele nem mesmo foi projetado. A lesão no lado esquerdo do cérebro de Tucker está começando a paralisar as funções do lado direito de seu corpo. Tucker percebe algo alarmante. O avião está viajando nessa velocidade incrível porque as alavancas do acelerador foram deixadas em sua configuração de subida automática desde a decolagem. O DC-10 está agora em um mergulho vertical, com os motores quase na potência máxima. Tucker precisa soltar sua única mão utilizável do manche para puxar os aceleradores. Com a potência reduzida à marcha lenta, o DC-10 ainda não está fora de perigo. Apesar das manobras de Tucker, Calloway está ganhando vantagem. Calloway me acertou com o terceiro golpe, que foi no topo da minha cabeça, quase me deixou inconsciente e eu comecei a perder a visão. Foi nesse mesmo momento que me ocorreu que poderíamos perder a batalha. Quando Tucker começou a puxar o avião cuidadosamente para fora do mergulho, a vibração do elevador aumentou. Os painéis de equilíbrio, contrapesos que ajudam os pilotos a manipular o elevador, se soltam e começam a enrugar a pele do estabilizador. Tucker teme que, se puxar o avião com muita força durante o mergulho, todas as superfícies da seção da cauda correm o risco de se soltar. A força de Sanders está quase esgotada, e a cabeça de Peterson está sangrando profusamente devido à ruptura da artéria temporal. De alguma forma, eles conseguem imobilizar o agressor. As forças G começam a diminuir, enquanto ele começa a nivelar o avião ao sair do mergulho. Eu vi o martelo na mão de Calloway, então pulei no martelo com as duas mãos, para tomar o martelo dele. Sanders acredita que esse é um ponto de virada. Solta o arpão! O avião está seguro por um momento.
Cerca de 1 minuto após o início do ataque, Tucker finalmente tem a chance de falar com Memphis pelo rádio. Centro! É uma emergência! O controlador de tráfego aéreo Kent Flashman e seu estagiário recebem a solicitação de emergência de Tucker. Aeronave com emergência, repita. Centro! Aeronave com emergência, repita. Escuta, é o FedEx 705. Eu fui ferido. Tentaram tomar o controle e abortar o avião. Me dá um vetor de volta a Memphis agora? 705, direção 0905, direto para Memphis. Certo, direto para Memphis. Chame uma ambulância e alerte a infraestrutura do aeroporto. Está escutando? Afirmativo 705, desse mantenha 10 mil. Flashman entra em ação caso o sequestrador tenha uma arma. Se ele conseguir colocar o avião abaixo de 3.000 metros, um buraco de bala na fuselagem não causará descompressão explosiva. Tucker ouve a briga aumentar na cozinha. Novamente, ele usa sua única arma, a aeronave. A manobra joga o homem para a lateral do avião. Solta isso! Olha, só continua falando comigo, tá bom? 705, afirmativo. Se precisar de uma ambulância, aguarde e nós vamos providenciar. Sim. Precisamos de uma ambulância e também de intervenção armada. Avisem a equipe da SWAT. Ele está pedindo intervenção armada. Flashman reconhece o termo intervenção armada como a solicitação mais séria de um piloto. Isso significa que ele quer que oficiais armados invadam o avião ao aterrissar. A aproximação de Memphis precisa ser avisada. Temos uma emergência. 705 sofreu uma tentativa de tomada de controle da aeronave. Tentativa de tomada de controle? Ok. Manda nosso contato, coloca 119.1. Paul Candelino, um controlador veterano de 44 anos, agora vê o voo 705 na tela de seu radar. Mas há algo errado. O avião está se afastando do aeroporto. Parece que o sequestrador tomou o avião. A tripulação do voo 705 da FedEx foi atacada por um colega de trabalho e declarou emergência. Intervenção. O controle de tráfego aéreo observa impotente enquanto eles se afastam do aeroporto, mas a luta pelo avião continua. O copiloto James Tucker está levando o DC-10, sua melhor arma, ao limite. Ele agora gira o manche, virando o enorme avião na direção oposta. Tucker, valendo-se de sua experiência militar, inverte o papel, mantendo suas manobras imprevisíveis. Eu estava ali, sozinho na cabine, a briga ainda rolava atrás. Eu não fazia ideia de quem estava ganhando ou perdendo. Foi o único momento em que tive tempo para ter medo. E a situação era de puro terror naquela hora, pensando que possivelmente Auburn estava ganhando. Solta! 3 minutos e meio depois do ataque, mesmo imobilizado e ferido, Auburn Calloway não solta o arpão. Maldito! A raiva bateu forte ali, e quando eu dei o golpe, era para tirá-lo de combate de vez. Eliminar a capacidade dele de lutar, mas não matar. Mas a ideia era ferir o suficiente para que não conseguisse continuar lutando. Então, quando eu bati o martelo, foi com toda a força que eu tinha. Sanders e Peterson dominam Calloway momentaneamente. Vem ajudar! O comandante está gritando com Tucker para vir ajudar, mas é ele quem está pilotando o avião. Entrei em contato com a aproximação de Memphis. Eles estão cientes da sua emergência. Solicito uma aproximação de frequência única. Aproximação de frequência única. Vamos providenciar. Coloca no piloto automático e vem pra cá! Mas você tem que entender que provavelmente esse foi o pedido mais estranho que já recebi. Eu estava sozinho na cabine e para ir para a parte de trás teria que, antes de tudo, me levantar. O que eu não sabia é que naquele momento seria muito difícil de conseguir. Jim Tucker, com o crânio fraturado e apenas um lado do corpo funcionando, coloca o avião no piloto automático e se esforça para sair de seu assento e ajudar. 1 minuto. Tô indo.
Mas os giroscópios do avião não se estabilizaram o suficiente para que o piloto automático assumisse o controle. Certo. Isso. Agora, ninguém está pilotando o avião. 705, me escuta? O Candelino tenta estabelecer contato por rádio com o voo 705, mas não obtém resposta. Suas telas de radar mostram a aeronave virando para norte, para oeste e finalmente para sudoeste, afastando-se do aeroporto. Apenas um silêncio assustador. Qualquer coisa poderia estar acontecendo a bordo da aeronave. Ao entrar na área de carga, fiquei completamente chocado com o que estava vendo. Os 3 indivíduos completamente cobertos de sangue. Calloway de costas. Tinham papéis espalhados por toda a parte de trás. Os assentos tinham as capas arrancadas. Havia pegadas ensanguentadas no teto e casacos espalhados, arrancados dos armários. Era um verdadeiro massacre nos fundos. Sanders desarmou Calloway e entregou a lança a Tucker. Você vai até lá. Você mantém ele contido. Eu vou pilotar o avião. Eles decidem que Sanders, o comandante, deve pilotar o avião de volta para Memphis. Tucker quer as armas o mais longe possível de Calloway e pede a Sanders que as leve com ele para a cabine de comando. Em uma situação de emergência, é esperado que o comandante assuma o controle do avião. Eu estava meio atordoado por causa da briga. Eu não tinha certeza da direção do avião. Eu não tinha certeza sobre a condição de voo, mas parecia estar voando bem. Eu estava sangrando excessivamente do topo da minha cabeça. Não conseguia enxergar do meu olho esquerdo. Achei que a luta tinha acabado. Quer dizer, eu tinha acertado Calloway 4 vezes na cabeça com um martelo pesado, com toda a força que eu consegui. Ele tinha parado de lutar. Ele estava sangrando e parecia estar gravemente ferido. Tucker não consegue mais saber se sua mão está segurando o arpão. Os golpes na cabeça causaram um coágulo de sangue no cérebro e prejudicaram seu senso de tato. Me solta, não vou mais lutar. Por favor, não consigo respirar. Apesar de vários cortes na cabeça, Calloway não era confiável para ser solto. Os 2 pilotos sabiam que suas forças estavam se esgotando rapidamente. Sanders, de volta com segurança ao assento do piloto, precisava pousar a aeronave rapidamente. Memphis, me escuta? Express 705? 705. 705, Memphis. Entendido, estou ouvindo você. Você pode seguir direto para Memphis, se possível, pista 9. O altímetro está em 30,29. Estamos declarando uma emergência. Precisamos de segurança para atender o avião na pista, compreendeu? O comandante Sanders, sem óculos e com sangue pingando nos olhos, acha que o avião está voltando para o aeroporto. Mas ele ainda está indo para sudoeste, afastando-se de Memphis a mais de 550 km por hora. Entendido. 705, a situação está sob controle ou ainda está em andamento? Parece que a situação está sob controle. Candolino quer avisar o piloto, mas teme que a tripulação ainda esteja sob ataque e tentando enganar os sequestradores, voando na direção errada. Você consegue virar em direção ao aeroporto? Sim. Me dá um vetor? 100, vetor Memphis. Sanders tira o avião do piloto automático e define um curso de volta para o aeroporto. Estamos voltando para o aeroporto. Por enquanto, a situação parece estar sob controle, mas um possível desastre está a apenas alguns instantes de distância. No aeroporto de Memphis, a equipe de emergência começa a se posicionar. Precisamos de segurança para atender o avião na pista. Um avião de carga da FedEx está prestes a pousar, depois que um suposto sequestrador tentou assumir o controle. Todos os membros da tripulação estão gravemente feridos. O paramédico David Teague é um dos primeiros a receber o chamado. Eu ouvi pelo sistema de som do Centro de Controle de Tráfego Aéreo. Eles falaram pelo sistema de alto-falantes e, como eu era novo na área, não consegui entender muito bem, mas captei a palavra sequestro e outras coisas. E fui informado de que havia ocorrido um sequestro em um avião. Então eles nos enviaram para a pista onde o avião iria pousar.
O avião se encaminhava para a segurança do aeroporto de Memphis, mas isso por si só apresenta outra possibilidade assustadora. A aeronave está mais de 16 toneladas acima do peso recomendado para pouso, com mais de 38 toneladas de combustível ainda em seus tanques. Na maioria dos pousos de emergência, dá tempo de jogar fora o combustível extra, mas Sanders sabe que os interruptores e manetes estão longe demais para mexer com segurança. Você teria que levantar e ir até o painel do engenheiro, onde ficam os interruptores para liberar o combustível, para jogar fora o combustível. Então é praticamente impossível para o comandante jogar fora o combustível enquanto tenta pilotar a aeronave. Na cozinha de bordo, Calloway ainda não desistiu da luta. Ele se arrasta em direção aos assentos com Peterson e Tucker em cima dele. Se conseguir se levantar, Calloway terá uma vantagem em relação à tripulação. Ele estava usando os polegares para tentar arrancar meus olhos, fazendo de tudo para nos derrubar, eu e o Andy, como equipe. Juntos até que dava para encarar, mas sozinho não tinha como. Era uma corrida contra o tempo. O Auburn ficava mais forte e a gente mais fraco. Eu sabia que se ele voltasse para a cabine de comando, a gente já era. Precisávamos impedir que ele entrasse de novo. Quando nos aproximávamos de 2.000 metros de altura, a briga lá atrás começou de novo. Estava tão violenta e barulhenta quanto quando eu estava no meio dela. Ficou tão fora de controle que decidi que precisava nivelar o avião, ligar o piloto automático, ir para a parte de trás e eliminar o Calloway. A situação estava tão grave que parecia inevitável. O DC-10 está a menos de 40 quilômetros do aeroporto de Memphis. Ele está sob controle? O som da luta preocupa Sanders. Ele decide pôr um fim nisso. Soltei o cinto de segurança, saí do meu assento, fui para a parte de trás do avião e Jim Tucker me disse: David, acho que ele está sob controle agora. Eu disse: você tem certeza? Tenho sim. Pensamos que ele estava contido. Voltei para o assento da esquerda e continuei descendo em direção ao aeroporto. 705, você verificou se a situação ainda está sob controle? Sim, estamos mais ou menos sob controle. Vento a 03015. Você pode pousar na pista 9. Pode pousar? Agora Sanders enfrenta mais um possível desastre. O atraso por ter saído do assento fez com que ele estivesse muito acima da velocidade normal de aproximação. Muito alto e muito rápido. Ele não vai conseguir reduzir a velocidade do avião carregado rápido o suficiente para pousar na pista 9. Chegando a 36 à esquerda. A pista 36 é mais longa, com 2.800 metros, mas é perpendicular à sua trajetória de voo. Para pousar lá, ele precisa fazer uma série de curvas. Manobras razoáveis para um caça ou uma aeronave agrícola, mas quase impossíveis para um DC-10 sobrecarregado com um piloto ferido. Primeiro, ele deve virar 90 graus para a direita, voar paralelamente à pista e em seguida executar uma curva fechada de 180 graus. Ok, 705. Pista 36L liberada para pouso. Aproximação visual liberada 36L. O vento está 0508. Sanders deve ignorar os avisos do computador e levar o avião além dos limites normais de operação. O avião está quase de lado. De repente, ele inclinou o avião até a ponta da asa. Parecia um jato de combate. Fez uma curva bem fechada e desapareceu atrás do terminal quando desceu o suficiente para não conseguirmos ver mais. No começo, achei que ele poderia ter se chocado, porque tinha uma construção no aeroporto na época e tinha fumaça ao sul do terminal, mais ou menos para onde estávamos olhando. O martelo está caído na cozinha de bordo. Os homens lutam para alcançá-lo. Essa pode ser a última chance de Calloway retomar o controle. Sanders faz uma curva de 90 graus para o sul, voando na perna contrária ao vento, paralela à pista 36L. O avião estava provavelmente a cerca de 90 metros do chão naquele momento.
Os aceleradores estavam no mínimo, e já estavam assim desde que saímos de 2.000 metros. É uma configuração de motor extremamente incomum para pousar um avião grande. Normalmente, você faz a aproximação com bastante potência. Nesse caso, estava no mínimo porque eu queria que o avião desacelerasse. Para não ultrapassar os limites do trem de pouso e dos flaps, e para tocar a pista a menos de 360 km por hora. Com os flaps estendidos e o trem de pouso abaixado, Sanders ainda está chegando rápido demais e está sendo bombardeado por alertas automáticos computadorizados. A pista de pouso tem 2.800 metros de comprimento. Um DC-10 normal precisa de apenas 1.900 metros para parar. Mas o voo 705 é muito pesado. Mesmo essa pista pode não ser longa o suficiente. Pela primeira vez na luta, Peterson consegue pegar um martelo, mas está extremamente fraco devido à perda de sangue. Acerta ele, Andy! Acerta ele! Era quase como se eu estivesse implorando pra ele. Eu disse, Andy, você tem que acertar ele, senão ele vai nos matar. Acho que eu fiquei meio sem reação, tipo, do que você tá falando. E ele me olhou sério, como um pai olhando para o filho dizendo, você tem que fazer isso. E completou, acerta ele. O DC-10 está apenas alguns metros acima da pista, viajando a 382 km por hora. Sanders só podia torcer para não estourar os pneus nem sair da pista. Felizmente, os 10 pneus suportaram o impacto do pouso. O comandante David Sanders conseguiu pousar o avião com apenas 300 metros de pista sobrando. A tripulação do voo 705 está no chão, mas ainda não fora de perigo. Arrebenta a porta! O escorregador inflável vem com uma espécie de talco para não grudar na hora de abrir, mas isso deixa muito difícil para subir. A polícia e os bombeiros tentaram subir pelo escorregador. Um bombeiro chegou quase até o topo e eu me inclinei para fora da porta do avião e puxei ele para dentro. Cadê o bandido? É esse. Tinha sangue pelo chão e pelo teto. Os assentos da área estavam cobertos de sangue. Tem algema aí? É melhor arrumar. Aquele maldito é perigoso. Eu vou precisar de algema. Joga um par pra mim. Tig consegue um par de algemas. Fica aqui com ele, tá bom? Tira o pé! Você tá me machucando! Sanders segura Calloway enquanto Tig examina Peterson, que mal tem pulso, e é o primeiro tripulante a sair do avião. Sanders é o último membro da tripulação a bordo, ao lado da porta do avião. Eu senti uma euforia como nunca tinha sentido antes. Era a sensação de que a gente tinha passado por aquilo e tinha voltado, e a gente venceu. Graças à força e à coragem de sua tripulação, o FedEx DC-10 pousou em segurança de volta em casa. Os 3 homens resistiram ao ataque de um colega de trabalho, mas estão gravemente feridos. O copiloto Jim Tucker tem lascas de ossos cravadas em seu cérebro. O engenheiro de voo Andy Peterson corre risco de vida devido à perda de sangue. Ambos estão em estado crítico. Os homens feridos são levados às pressas para o Centro Médico Regional em Memphis. O piloto Dave Sanders compartilha uma ambulância com Tucker. É apenas durante essa viagem que ele percebe a extensão e a gravidade das lesões de seu copiloto. Tucker é levado para a emergência de maca.
Sanders recebe ajuda, mas consegue andar. Sob escolta e vigiado. Calloway também é levado para o mesmo centro de emergência. Mas a pergunta crucial ainda está sem resposta. Por que Auburn Calloway atacou a tripulação do voo 705? A história completa está começando a se revelar. Divorciado em 1990, Calloway ainda tenta sustentar sua ex-esposa e seus 2 filhos e quer garantir o futuro financeiro deles. Ele se preocupava muito com o bem-estar dos filhos e fazia questão de que eles não vivessem o tipo de infância que ele tinha vivido. As evidências de uma missão suicida contra a FedEx aumentam enquanto os investigadores inspecionam a aeronave e encontram uma carta para a ex-companheira Calloway. Querida Pat, quero que você e as crianças saibam que eu vivi por vocês. Eu pensava no bem-estar de vocês todos os dias. Pensava muito em como mandar nossos filhos para estudar em Stanford. Ele estava obcecado pelo bem-estar financeiro. Ele se importava com seus filhos. Acho que ele se importava com o casamento. Naquela época, porém, a relação já estava se desfazendo e ele provavelmente era difícil de conviver. Em 7 de abril de 1994, Calloway talvez já achasse que a carreira tinha acabado. A vida vinha sendo uma decepção atrás da outra. O casamento fracassado, os filhos que ele não podia mandar para a universidade, o piloto brilhante que virou engenheiro em um avião cargueiro. E agora até isso podia acabar. No dia seguinte, ele teria que comparecer a uma audiência da FedEx por informações falsas dadas à empresa. Durante a investigação que nós fizemos, ficou claro que ele tinha inflado o número de horas de voo que dizia ter. E a empresa estava analisando isso. Calloway pode estar com medo de ser demitido. Com apenas 42 anos, sua vida profissional poderia acabar. Ele encontra uma solução. O objetivo dele era deixar os filhos bem. Também queria, de certa forma, escapar da dor da própria vida. Ele sentia que não podia continuar vivendo daquela forma e ainda garantir o futuro deles, porque estava prestes a perder a carreira. Achava que não teria mais condições de sustentar os filhos como gostaria, mas acreditava que a própria vida teria valor se fosse perdida em um acidente. Calloway junta todo o dinheiro que consegue e envia um total de $54 mil para a ex-esposa. Mas o seguro de vida dele vale cerca de $2,5 milhões se ele morrer em um acidente relacionado ao trabalho. Prefiro escolher por conta própria a data, a hora, o lugar e a maneira de partir. Decidi há muito tempo que se minha segurança e meu futuro forem ameaçados ou seriamente comprometidos novamente, então seria a minha hora de ir. Talvez ele acreditasse que a família receberia o valor máximo do seguro, se ele provocasse a queda do avião fazendo parecer um acidente. Se essa era a ideia de Calloway, ele estava planejando tudo com perfeição. Ele tinha posse de armas incomuns para um sequestro, martelos e uma arma de pesca submarina. Depois de ferir a tripulação, ele poderia assumir o controle. Uma bomba ou uma arma de fogo deixariam rastros no local da queda. Mas se os investigadores encontrassem uma arma de pesca submarina ou martelos, seria muito difícil ligar isso a um ataque contra a tripulação. Eu acredito que seria impossível distinguir os ferimentos causados por um martelo daqueles caso tivesse realmente ocorrido um grande acidente. Auburn passou a semana anterior a esse incidente se preparando para morrer e, basicamente, colocando a vida em ordem. Calloway chega ao ponto de consultar um advogado para alterar seu testamento antes de embarcar no voo da FedEx. Ele deixou o testamento em cima da cama para que fosse encontrado com facilidade. Para que qualquer queda pareça ser um acidente, há um obstáculo crucial: o gravador de voz da cabine do avião. Desligar o disjuntor do CVR desativaria qualquer gravação. Vai voar sim. Vai lá apertar uns parafusos. Se Peterson descobrisse o disjuntor desligado durante a inspeção pré-voo, isso atrapalharia os planos. Mas Calloway sabia que bastava voar por meia hora.
Esse é o tempo de gravação da fita. Depois de 30 minutos, qualquer gravação comprometedora desapareceria para sempre. Acho que ele pretendia fazer algo abominável, algo parecido com o que a gente viu no 11 de setembro. Se Calloway tivesse conseguido assumir o controle do avião, ele poderia ter jogado o DC-10 com mais de 38 toneladas de combustível a bordo, contra qualquer alvo, inclusive a sede da FedEx, o centro de operações, causando enormes danos à empresa e matando muitas pessoas em terra. Teria sido a vingança final pelas injustiças que ele acreditava ter sofrido por parte da empresa. A empresa talvez nunca tivesse descoberto exatamente por que aquele avião caiu. Bem, depois do 11 de setembro, houve muitas melhorias em nosso programa de segurança nos Estados Unidos e no mundo todo. Os membros da tripulação da cabine de comando são o grupo de pessoas mais altamente verificadas e monitoradas do mundo. Eu só conheço esse único caso em que um tripulante esteve envolvido em algo assim, em meus 46 anos de experiência em aviação. O voo FedEx 705 durou cerca de 30 minutos, mas o impacto que causou vai durar anos. Ele foi condenado por tentativa de pirataria aérea, um crime que prevê pena mínima de 20 anos de prisão e pode chegar à prisão perpétua. Embora Auburn Calloway tenha alegado insanidade temporária no julgamento, o júri não acreditou nele e o considerou culpado. Em 11 de agosto de 1995, ele foi condenado à prisão perpétua em um presídio federal. Ele não tem direito à liberdade condicional. Os pilotos do voo 705 são verdadeiros heróis. É impressionante que eles tenham conseguido fazer o que fizeram, mesmo com os ferimentos que sofreram. Quando alguém é atingido na cabeça com um martelo, podem surgir rachaduras lineares que se espalham pelo crânio. E se o impacto for forte o bastante, pode haver afundamento do osso exatamente no ponto onde a cabeça do martelo atinge e empurra o osso para dentro do crânio. Isso é uma réplica de uma parte do meu crânio. Ela foi montada a partir de uma tomografia para reproduzir o formato correto do meu crânio e também o formato do dano que existe aqui. Foi nessa área, no lado esquerdo da cabeça, que eu levei a pancada. Durante 1 ano e meio, eu cheguei a andar por aí desse jeito. Levei 2 anos e meio para me recuperar completamente porque tive que reaprender a andar, falar e até mastigar chiclete. Eu passei por 3 cirurgias grandes. Eu operei mais 2 vezes após a lesão inicial e o acompanhei durante a reabilitação. Eles conseguem moldar uma peça de material que se encaixa exatamente no tamanho da lesão, no formato do crânio e também na espessura do osso. É um acrílico moldado chamado HTR, ou substituto de tecido duro. Ele teve dificuldade para falar, perda de sensibilidade de força motora do lado direito, mas se recuperou a ponto de que hoje, se quisesse, provavelmente conseguiria quebrar meus dedos com um aperto de mão. Em 26 de maio de 1994, a tripulação do voo FedEx 705 recebeu a medalha de ouro por heroísmo da Associação de Pilotos de Linha Aérea, a maior honraria que um piloto civil pode receber. No entanto, por causa das sequelas dos ferimentos, nenhum dos tripulantes foi considerado clinicamente apto para voltar a voar comercialmente. Eu sempre pensei, vou lutar, vou superar isso. Só que foi aí que descobriram que eu tinha um leve distúrbio de convulsões. Hoje eu não tenho crises, mas é porque preciso tomar medicação. E, para poder voar sozinho, sem ninguém comigo, eu teria que estar sem remédios. Já ficou claro que isso nunca vai acontecer. Vou precisar tomar medicação pelo resto da vida. Eu sinto falta de voar. Toda vez que vejo um avião passando, fico imaginando para onde ele está indo. Sinto muita falta disso, mas valorizo muito o fato de ainda estar vivo e poder estar com a minha família. O vínculo entre os pilotos. Tudo que a gente vive junto dentro do avião, fora dele, tudo isso. Eu sinto falta disso. Sinto falta disso.